Achei que tava aplaudindo ele. A orientação era a gente se divertir, a gente já começou assim. Gente, cinema de peso tem alguma coisa diferente, né? Será? É que hoje é com elas. Estou aqui para comandar o cinema de peso ao lado das minhas coleguinhas da ACIRS. Todas nós somos críticas de cinema, associadas da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. Adriana Androvandi, na ponta Bruna Haas e aqui do meu lado a Kelly Democristi. Os meninos estão aqui um pouco receosos, vocês sentem um clima de nervosismo no ar, querendo pautar a gente, saber se a gente vai dar conta, aquela coisa, vai, não vai? Falar que eles estão aqui, mas atrás das câmeras. Isso, tem mais essa pressão e ainda trouxeram um adendo que é para fazer um 4x4 para ficar um empate. Isso é medo o nome disso? Brincadeiras à parte, eu queria dizer que essa ideia começou ainda ano passado, deles abrirem a bancada para agradecer o convite, abrirem a bancada para somente mulheres falarem, então, claro, uma efeméride, né, 8 de março, Dia da Mulher, essa data aí que também tem tantas discordâncias, mas a gente vai falar um pouquinho hoje de cinema e mulher, vamos falar do Oscar. Só um minutinho, gurias, com licença, chegou o chopp de vocês, tá? Pra isso que eles estão aqui, né, gente? Pra nos servir. Tu viu a humildade, a modéstia? Chopp de qualidade. Ai, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Xuxi. Vamos fazer um vamos. brinde? Ai, já tomei. Aqui é o cinema de peso. Cinema de peso com elas. E aí, neste momento, o Chico vem aqui, que eu não me apresentei, eu sou Carol Zadi. Eu interrompi e perguntar quem tu era, mas aí eles interromperam antes. Então tá. Então, eu disse que nós somos críticas de cinema da ACIRS. Eu trabalho, escrevo colaborativamente hoje em dia para o Jornal do Comércio e para o Brasil de Fato. Tenho meu blog, Vivo Patrimônio, Patrimônio Vivo, em que eu falo de questões de cinema, memória, a intersecção dessas duas áreas de conhecimento. E eu vou pedir para as minhas colegas de mesa também falarem um pouquinho sobre a trajetória profissional delas, o que elas fazem no dia a dia relacionado com o audiovisual. Vou começar pela minha esquerda, porque eu tenho uma preferência pelo lado esquerdo, não sei vocês, enfim. Aí a Adri fala primeiro, daí a gente vai para outra ponta da mesa para a Bruna, extrema direita, daí vamos voltando para o centro com a Kelly. Vamos lá, Adri, fala um pouquinho de ti. É um prazer estar aqui no programa Cinema de Peso, na cervejaria Pullman. Eu sou Adriana Androvandi e eu trabalho como jornalista cultural já há 25 anos em Porto Alegre, no Jornal Correio do Povo. E, como a Carol disse, integro esse grupo da Associação de Críticos do Rio Grande do Sul. Eu sou a Bruna Haas, eu sou jornalista cultural e crítica de cinema, sou editora e fundadora da Vigília Nerd e sou assessora cultural da Cinemateca Paulo Amorim, que também faço parte da Associação de Críticos de Cinema. Agora, como vice-secretária, graças a mim, a gente é crítico de carteirinha. Muito bom. Eu sou a Kelly Democristi, eu também sou crítica de cinema, mas na verdade esse é um ladinho meu que até é um pouquinho estacionado, assim, quero voltar a escrever mais crítica, mas atualmente eu estou trabalhando como fotógrafa. Também sou diretora de comunicação do Clube de Cinema de Porto Alegre e sou roteirista de comédia, faço os meus outros corres, porque eu sou cineasta, formada em cinema e audiovisual pela Universidade de Pelotas, tenho mestrado em comunicação. E queria muito agradecer pela oportunidade de estar participando mais uma vez do Cinema de Peso. Participei há um tempo atrás sobre o filme Babadook. E estou muito feliz de estar voltando aqui hoje, nessa mesa maravilhosa, com essas mulheres que eu admiro tanto. Então vai ser um programa muito massa. Obrigada por terem me convidado. É legal ter o olhar de alguém que põe a mão na massa, o outro lado, porque senão ia ficar só as pitaqueiras aqui, né, falando sobre uma arte que não pratica. Vamos falar um pouquinho de cinema de peso, falar dos patrocinadores. A Adri comentou que a gente está gravando aqui na cervejaria Pomo, endereço Avenida Copacabana 745, Zona Sul de Porto Alegre. A Lau Center Ótica, 5 óticas na cidade de Porto Alegre. Cachaça Coral Brasil, no mercado público. E Ampola Estúdio. Gurias. Do Lauro, né? Lauro, Chico, Criba e Frederico Engel estão aqui nos observando.
A Bruna esqueceu de falar uma coisa na apresentação dela, que ela é uma fã de cinema brasileiro e fã número 1 do filme Saneamento Básico, que foi o que ela comentou nesse programa. A Adri também já esteve aqui, eu também já estive aqui também falando de um filme estrelado, dirigido e adaptação de um filme de um livro de mulher, né? Que é A Hora da Estrela. Então a gente já vem com esse pé ali. E a Bruna, desde que eu conheço, era fã número 1 de Fernanda Torres. E eu queria começar perguntando pra vocês, galera. E a Fernanda Torres, hein? Vocês viram? Totalmente aclamada pelo mundo. Inclusive, eu quero fazer um adendo. Saneamento Básico. Vitrine Filmes me escutou e Saneamento Básico voltará ao cartaz num projeto muito legal que teve A Hora da Estrela, que é a sessão Vitrine. Ai, que ótimo. Então, em breve... a gente terá, na verdade a gente vai ter primeiro, em primeira mão, vou contar, teremos uma mostra Jorge Furtado na Cinemateca Paulo Amorim. Olha só. E exibiremos Saneamento Básico, mas ele entrará em cartaz, então eu posso ir agora todos os dias assistir Saneamento Básico, eu não estou no meio. Sim, eu vou... Olha quem vem lá, é o Saneamento Básico. Vai ser eu e o Saneamento Básico. Que boa notícia. Eu tô muito feliz. Obrigada, Vitrine Filmes, por fomentar o cinema nacional. Mas sim, Fernanda Torres, a gente só fez lá fora o que a gente já sabia, o que eu já sabia, pelo menos. Mas foi uma decepção depois dela ter ganhado o Globo de Ouro. Todo mundo esperava ali um Oscar de melhor atriz. Na minha opinião pessoal, se tivesse que escolher só um, eu ia escolher que fosse o filme mesmo, sim, porque daí é um prêmio coletivo. Eu acho que premia toda uma trajetória do cinema brasileiro. Mas, Adri, qual era a tua aposta e como é que tu recebeu esse anúncio aí da Mike Madison de Anora? Uma observação que eu faço é que eu acho que foram atuações muito distintas, né? Tanto pelo tema do filme, mas a Mike Madison acredito que seja uma atuação muito exterior, né? Ela dançava, ela gritava, enfim. E justamente o filme Ainda Estou Aqui, a atuação da Fernanda é uma atuação muito contida, né? Ela vivia numa época em que as pessoas eram silenciadas, tinham medo de falar, tinham medo que o telefone estivesse grampeado. Isso também me chocou no filme, que ela não falava abertamente com os filhos, né, sobre o que aconteceu. Parece que ela mesma não admitia. O Estado nunca falava nada também, né? Esse silenciamento, eu acho que foi uma das coisas impactantes do filme e, na minha visão, muito tristes, né? E quando aquele um crítico de cinema francês falou que foi uma atuação monocórdida e causou a fúria de alguns fãs brasileiros, mas justamente eu pensei, nossa, esse homem acho que não conhece a Fernanda Torres, porque ela é uma pessoa muito expansiva. E ela fazer uma atuação realmente mais contida é um trabalho forte para ela, porque ela não é assim, né? Os brasileiros já conheciam ela de muitas comédias e tal. E essa atuação, então, mais, enfim, né, tensa, eu acho que foi um trabalho muito, muito importante. Então, assim, claro, eu estava torcendo por ela, mas acho também a atuação da Mike Madison muito boa também. Mas acho que foram coisas totalmente opostas, né? Estilos opostos. E aí vai do gosto da academia, né? Mas minha torcida ficaria para Fernanda Torres. E fizemos um programa semana passada juntos. E eu apostava nisso, a gente não falou o título do filme, desculpa, é que a gente não tá acostumado com isso, a gente é da escrita, né, galera, vamos nos defender. Eu já teria escrito, posto... Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, protagonizado, Fernanda Torres, ganhou o Oscar inédito de filme internacional pro Brasil, fala sobre essa temática da ditadura. E eu vinha defendendo, cravando ali, que era o momento do Brasil, enfim, ser reconhecido. E foi, a gente não pode dizer que não foi, né? Eu acho que não me incomoda esse clima de, nossa, a gente perdeu, porque a gente não perdeu, a gente conquistou o primeiro Oscar pro Brasil. Então, a gente queria ter ganhado mais. É que brasileiro é assim, né? A gente tinha 3 chances, a gente queria sair com as 3 estatuetas.
Mas a gente venceu e, assim, se for pensar em perspectiva, era muito difícil a gente vencer com a Fernanda Torres. Até porque, quantas Demi vezes... Moore. Não, e quantas vezes uma mulher que não fala inglês, não atuou em inglês, venceu o Oscar? Pouquíssimas. Eu acho que a gente já tem que começar por aí a nossa... E de cinematografias mais reconhecidas internacionalmente, né? Kelly, eu falava na minha aposta, a gente acreditava que fosse Demi Moore. Sim, a gente se enganou. E pela temática do filme, por tudo que representava, e tu foste uma defensora ardorosa ali do Substância, inclusive pro prêmio de direção. O que significa ali? Né? A gente tem que falar sobre isso, representatividade feminina e sobre estética, sobre etarismo. Como é que o mundo está vendo e do teu ponto de vista individual, como é que tu viu esse anúncio dessa premiação? Eu acredito que uma coisa que tem que ser destacada é que quando a gente vê que os três maiores nomes que estão concorrendo no Oscar para melhor atriz são Fernanda Torres, Demi Moore e a Mike Madsen, né? Isso é um bom sinal, porque os três filmes colocam as mulheres em protagonismo. Isso é muito bom. A gente tem, por exemplo, a Felicity Jones, acho que esse é o nome dela, né, do Brutalista. Ela tá num papel muito mais de coadjuvante, né, nesse outro filme. Ela entra só na segunda parte do Brutalista. Mas ela tava concorrendo a coadjuvante. Coadjuvante. Ah, não, então, perdão. Tá, não, mas assim, a gente tem Wicked... E tem a Emília Pérez. Enfim, a gente tem muitos filmes com mulheres protagonizando. Que sim, Zoe Saldanha era protagonista em Emília Pérez. Outra discussão. Eu tenho uma questão com Substância e protagonismo também, mas... Sim, é verdade. Vamos deixar a Kelly fechar e a gente... Me equivoquei. Não, mas o que eu queria dizer é o seguinte. Observando os filmes que estão concorrendo no Oscar nessa última safra, fica muito evidente que são muitos filmes que têm mulheres nesses papéis de protagonista. E eu acho que isso já é, por si só, uma grande vitória para as mulheres, porque a gente pode ver muitos filmes que elas estão ali atuando. Oppenheimer, ano passado, é um filme que eu gosto muito, assim, fui 2 vezes ver no cinema, apesar de ser um filme de 3 horas, mas isso sempre me incomodou, que é um filme de 3 horas em que as mulheres não estão conversando entre elas, quase não tem mulher aparecendo. Quando eu questionava meus amigos sobre isso, eles diziam, não, mas quando que vai ter alguma mulher? Eu dizia, gente, como é que não vai ter? Tem vários momentos em que eles estão ali com as esposas, com as cientistas, com as pessoas que participaram daquele momento importante da Segunda Guerra, e elas simplesmente não estão tendo nenhum tipo de respaldo histórico, cultural daquele momento ali, nada. Então, assim, é muito bom ver que nesse ano a gente tem vários filmes para poder estar tendo essa discussão aqui agora de qual dessas atuações merece ganhar esse Oscar, né? Até Emília Pérez, que é um filme que eu acho que tem que ser cancelado, mesmo assim ele é um filme com várias mulheres protagonistas e são personagens complexos e tudo mais. Mas agora, respondendo a tua pergunta, assim, pensando mais em termos de protagonismo feminino, ainda assim falta mulheres na direção, né? E mesmo assim eu gosto do trabalho do Sean Baker, porque ele tange essas questões voltadas para as mulheres. E quando eu estava lendo um pouco mais sobre o trabalho dele, porque eu gosto muito de Projeto Flórida também, a intenção dele fazendo a Nora, assim como fazendo outros filmes dele, é justamente entender o que não está sendo discutido no cinema o suficiente. Então ele percebeu que existia essa lacuna de discutir sobre as mulheres exploradas sexualmente, a questão da prostituição, e por isso que ele começou a ter essa intenção de discutir isso. E é um assunto que aparece em toda a obra dele. Então aparece no Projeto Flórida, aparece no Tangerine e aparece agora novamente em A Nora. Então acho que isso tem um mérito. Quando a gente fez o programa juntas, eu cheguei a te comentar que eu achava que A Nora levava o melhor filme, e levou mesmo, então minha previsão estava correta. Se eu fosse escolher para quem que eu daria o prêmio de melhor direção, ainda assim escolheria dar para a diretora da Substância, que é a Coralie Fargeat, porque eu acredito que em termos de direção ela acerta mais do que ele. Ele faz uma montagem no filme A Nora que eu não gosto tanto, mas aí também tem a ver com esse outro lado de filme que acaba se estendendo muito, que é uma coisa desses novos filmes de Hollywood agora que se estendem e às vezes não vão para lugar nenhum. Mas em termos de atuação, eu não consigo ver a Fernanda Torres e a Mike Madsen com essa distância toda que as pessoas às vezes querem colocar nelas em termos de qualidade de atuação. Eu vejo atuações muito distintas, que são uma tão boa quanto a outra, e acredito que a Academia acaba não premiando a Fernanda Torres por um motivo muito simples, que é um motivo de distribuição. Porque a gente tem muitas pessoas na Academia que são norte-americanos e que acabam não tendo nem acesso ao próprio filme porque ele não tá no cinema de lá. Então teve muita gente que não conseguiu ver esse filme, e pesquisando eu consegui ter essa percepção muito clara, assim, que as pessoas achavam que
Ainda Estou Aqui era aquele filme do Joaquin Phoenix, que tem o mesmo nome. Então é uma coisa um pouco irônica, assim, que no fim das contas o filme conseguiu ter uma boa estreia, uma boa repercussão europeia, porque ele passou em festivais fora e tudo mais, mas até que no Brasil demorou pra chegar, quando chegou veio com tudo, por conta desse respaldo internacional, mas no fim das contas os cinemas norte-americanos ele chegou um pouco fraco e um pouco espaço, porque afinal de contas eles dominam o cinema deles, né? Eles não querem passar filme brasileiro lá, porque eles querem premiar o cinema deles também. Mas a distribuição... Desculpa, Bruna. Licença que as pizzas chegaram e nós gostaríamos de servir vocês com a pizza da Poma. Justo na hora de tu falar, Bruna, o que tu mais gosta. Exatamente, eu ia falar sobre a distribuição do filme. Não... Mas pode falar, gente. Só quer distribuir pizza pra vocês. Você quer? Gente, essa pizza é aquela que é com ingrediente de cerveja? Isso, é. Bom apetite. Acho que eu vou passar lá pra Bruna, ó. Porque só porque eu gosto Porque eu tô cheia de coisa aqui na minha frente, tu vai comer mais pizza que eu, com certeza. Mas eu vou cortar um pedacinho pra ti, fã. qual que você quer? Mas aí eu vou voltar. Isso, agora eu vou que eu estava falando sobre a distribuição. Deixa eu dar um pedacinho. É muito complicado fazer distribuição, não só em território estadunidense, mas aqui no Brasil a gente tem uma complicação muito grande de fazer distribuição de filmes nacionais dentro do Brasil. Sim. Até por uma questão de acesso, não, de procura do público. Às vezes a gente coloca um filme nacional em cartaz que a gente acha incrível, que é super premiado, e somando a semana inteira não vão 100 pessoas assistir. Então eu acho que o Ainda Estou Aqui também levanta isso, porque ele tem... Agora as pessoas tiveram um gostinho do cinema nacional, eu acho também. E é muito legal ver tantos defensores de cinema nacional e gente que tu nunca imaginou defendendo. Agora eu vou comer pizza. A pizza me distraiu aqui no meu papel Pô, de... eu com toda a minha... eu lançando meu discurso de distribuição de filmes. Pois é, né? A gente tem um olhar preconceituoso quanto a cérebro de homem que não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu acabei me perdendo aqui. Mas antes, Bruna, antes de falar da questão da distribuição, quando a gente começou a falar das atrizes, tu disse eu tenho uma questão com... Era com substância? Era... Aí a gente espera, né, mastigar. É muito complicado, gente, beber chopp, comer pizza. Nossa, eu bebo muito devagar. Não, se eu tiver que esperar por ela, eu fico. Não, na verdade, eu acho que a Demi Moore, ela divide o papel de protagonismo com a substância dela, com a outra ela. Que eu acho que Elizabeth Quaid, né? ela acaba... Elas se complementam num protagonismo que deveria ter um Oscar de dupla, que elas fazem o mesmo papel. Os outros festivais fazem isso, né? Eles premiam um conjunto de atuação. Tipo, o elenco. Ou de revelação, que é o que eu pensei que a Mike Madison daqui a pouco poderia ter levado um Oscar de revelação. Verdade. É verdade. Mas no caso do Substância, ele podia levar devia ser duplo, assim, porque eu acho que elas se complementam muito bem. E a Demi Moore, ela acaba não brilhando tanto sozinha, ela precisa da substância dela pra brilhar. Mas eu apostava nessa premiação da Demi Moore por uma questão extra-filme que a academia vinha fazendo, de premiar intenções políticas, de representatividade, quando eles começaram a pluralizar bastante os votantes também, né, os perfis dos votantes. Então eu apostava nisso. Porque tem muito da Demi Moore na Elizabeth Sparkle, é esse o nome? Me corrijam. É isso mesmo. Que é a personagem, né? Tirando uma coisa. E é isso que eu acho triste e me dá vontade de chorar. A personagem de Substância é uma ganhadora de Oscar. E a gente achava que Demi Moore seria. E não foi. E não sei se depois de tudo isso ainda terá a oportunidade de ser, né? Por uma questão que vai ser justamente o etarismo. Sim. Qual é o lugar que uma atriz, né? Bom, sobre o filme A Substância, eu achei que foi o papel da vida da Demi Moore, assim. Poucas vezes eu vi ela tão bem. E ela também é uma mulher que ela tá com 62, né? Me lembro. E ela também está muito bem, né? Dá pra ver que ela tá super em forma e tal. E o papel
me pareceu que o papel que ela interpreta tem semelhanças com a própria vida dela mesmo, né? Sim. Mas, enfim, a academia dessa vez não decidiu não dar, mas eu acho que era a grande chance da vida dela. Não sei se vai ter outra mesmo. Eu brinquei que não dá para entender muito o que aconteceu, né? Se bem que eu já falava, a Mike Madison, ela vinha com várias premiações, e quando ela ganhou o BAFTA, que todo mundo estava jogando na Fernanda após o Globo de Ouro que a Fernanda ganhou, aí pra mim ela já ficou na segunda ali, né? No cangote da Demi Moore. Eu acho que ela tá muito bem no papel também. Acho que ela entrega o que o roteiro pede, o que a direção pede. Mas eu não sei, gurias, e daí eu vou fazer uma pergunta para vocês que talvez seja um pouco ingrata, porque me fizeram pensar sobre isso. Eu gosto muito da Nora, a gente vinha conversando sobre isso, gostaria que tu falasse, inclusive, daquele estranhamento que tu teve na tua experiência enquanto espectadora na sala de cinema. A questão da Nora é o seguinte: é uma profissional do sexo. Não gosto de falar de prostituição direto, porque ela começa o filme não fazendo exatamente o ato sexual. Ela vende outras coisas relativas a esse universo. Sim. Depois, quando ela tem a oportunidade de colocar o preço dela, aí sim ela iria para a prostituição propriamente dita. E isso pode dar uma ideia de empoderamento, de uma questão de escolha. Eu acho que ela começa muito mulher, cheia das certezas dela, não tanto refém daquele sistema. Mas, conforme aquela narrativa avança ali, ela vai ter o menino, e aí sim é um garoto, né, um guri, é da Rússia que ele vem, da Rússia, né? Que é herdeiro de russos. É filho que do magnata. Isso, que está nos Estados Unidos. E depois chegam os capangas, uma parte que vai ficar meio cômica, e aí acho que a narrativa se perde um pouco. Quando ela se vê rodeada por esses homens, ela vai ficando mais menininha. Mas ela tenta reagir, inclusive fisicamente, contra algumas agressões e uma sugestão de violência sexual, né? Então eu não sei se todo espectador pega essa construção e vê essa construção do Sean Baker como intencional. Para as pessoas, talvez... e eu acho que por isso chamam o cinema do Sean Baker de independente. Eu não sei se é tanto, mas perto do Brutalista, com certeza, que é um filmão, de cinemão e tal. Então eu não sei se ele chega assim, eu acho que eu te falava, ele ganhou a Palma de Ouro de Cannes e estreou em Cannes, eu acho que é um perfil, e era o queridinho dos críticos, muitos dos nossos colegas apostavam nele e queriam que ganhasse melhor filme, porque o outro favorito seria o Brutalista. Mas eu acho que é interessante a gente continuar discutindo um pouco mais dessa representação do feminino na Nora, já que saiu o vencedor. Tá, eu posso falar um pouco sobre isso então. Isso que você está falando sobre a minha experiência no cinema foi o seguinte, porque quando eu fui ver a sessão, era uma sessão com muita gente jovem. E daí as pessoas estavam achando o filme muito engraçado, e aí estavam rindo o tempo todo, assim. E aí, conforme foi ficando mais tenso o filme, nesse sentido de que, pra quem não assistiu, assim, ela acaba se envolvendo com um rapaz, que ele é filho do magnata russo, que a família dele não quer que ele fique com ela, e eles se casam. E aí tem uns caras que são uns gangsters que vão na casa pra pegar eles e tal, e aí esses caras chegam lá e tem uma cena específica em que o filme vai ficando realmente muito tenso e violento, e ela entra em luta corporal com eles, e um deles, ele amarra ela com um fio de telefone no pulso, e ela briga com ele, corre pela casa, quebra os móveis e os objetos de cena, assim, e as pessoas continuavam rindo quando estavam assistindo isso, e eu fui ficando muito tensa porque eu não sabia pra onde essa cena estava indo, e eu comecei a achar que ia rolar um estupro. E fui ficando enjoada de escutar as pessoas rindo enquanto a cena estava acontecendo. Então, eu fiquei com uma sensação boa nesse filme, no final das contas, porque eu fiquei pensando que não é comum pra mim me envolver tanto assim com uma personagem. Então, o filme ter causado esse impacto, assim, pra mim, foi algo que me deixou pensativa sobre esse filme. Depois que o filme terminou, ele tem uma cena final que é bem impactante.
Pena que a gente não pode ficar falando tudo, ainda mais que é um filme muito recente, mas assim, quem for assistir vai saber do que eu tô falando. O filme te surpreende até o final no que acontece, as pessoas ficaram comparando com Uma Linda Mulher e com outros filmes de Sessão da Tarde. Eu acho que não tem nada a ver, eu acho que ele rompe com estereótipos e com paradigmas. E eu cheguei a assistir entrevistas com a Mike Madison pra entender como é que ela construiu a personagem. E teve uma fala que ela fez que me deixou bem pensativa também, sobre ela ter ido em boates conversar com garotas de programa. E aí, isso também eu ia te comentar, no meu ponto de vista ela é uma garota de programa desde o início, mas como nos Estados Unidos é proibido, ela também fica em negação sobre isso o filme inteiro, porque lá eles chamam de solicitation, então é uma coisa que é banida, então por isso também que ela fica em negação sobre si mesma o tempo todo. E lá não é muito às claras, né? Por isso também é um pouco difícil de cinema discutir sobre prostituição, e é por isso também que é difícil dela se encarar dessa forma, e é difícil tudo, né? Nesse sentido lá, que é bem... Aqui no Brasil é bem mais... Não é que seja mais simples, muito pelo contrário, aqui no Brasil também as garotas de programa sofrem violência pra caramba, mas no Brasil não é ilegal que exista isso, né? Em Nevada, pode nos Estados Unidos, só pra deixar aqui. Que Nevada é o estado de Las Vegas, porque se na Las Vegas não tiver isso... Mas em Los Angeles é ilegal. Mas deixa só eu concluir bem rapidinho. Ela conta assim que ela foi fazer pesquisa com essas mulheres e conversar, e teve uma moça que falou uma coisa que marcou ela muito, que seria o seguinte, ela perguntou assim, como é que você tá hoje? Ela disse assim, hoje eu tô vendo se eu vou ser uma dumb bitch ou uma smart bitch, tipo, se eu vou ser uma vadia burra ou uma vadia esperta. E ela pegou isso pra personagem da Annie, então eu acho que ela passa o filme inteiro meio que tentando descobrir quem que ela é no mundo, se ela vai ser uma mulher que ela é empoderada e forte, ela domina esse Vânia, que é esse cara que é meio garoto e ela quer pegar o dinheiro dele, ou se ela pode se dar o luxo de se apaixonar por ele, viver uma história de amor romântica de verdade, genuína, ou se ela tem que estar sempre esperta, porque daqui a pouco esse cara quer só me usar e o meu corpo, e daqui a pouco tá acontecendo coisas, e aí tem um outro cara que talvez me queira abusar. Então ela tá sempre variando entre esses dois personagens, essas personalidades, porque a vida foi muito dura com ela, mas ela também tem um pouco um sonho de poder ser fragilizada, e acho que o final do filme mostra muito isso, porque no final do filme ela meio que demonstra que esse é o tipo de relação afetiva que ela consegue ter, assim. Então essas ambiguidades eu gosto, assim, mas... Eu também gosto disso. Sim. O final é um negócio que acabou o filme, eu fiquei sentada olhando pro escuro, impactada, nada, sozinha. E aí, Bruno, eu queria ver como é que tu enxerga essa personagem, a Annie, e o que tu acha que a Mike Madison entregou dela, se ela tá bem no papel. Não, eu fiz uma leitura, assim, de que ela tenta ter uma casca o tempo inteiro, assim, quando ela tá dançando na boate, porque é isso, ela precisa mostrar que ela é forte. E quando aquele menino, que ela já entendeu que tem grana e tal, pede pra casar com ela, ela acha que vai viver o conto de fadas da Disney. Claramente, assim. Mas ela negocia financeiramente com ele também na mesma hora. Mas ao mesmo tempo é porque ela entendeu que é do jogo. A gente não sabe dela, assim, da vida dela. É do jogo ou é do job? É do job dela. A gente não sabe exatamente de onde ela vem. Mas, assim, aquelas cenas de... Em nenhum momento eu achei que ela ia ser estuprada pela máfia russa. Até porque a máfia russa era quem estava pagando por aqueles seguranças. Então eu achei umas cenas um pouco até patéticas, assim, me incomodaram, uma coisa meio esquecendo de mim, assim, quando eles começam a correr em círculos dentro do apartamento da casa, eu fiquei, onde é que eles estão indo? E tem uma barriga na Nora que me incomoda muito quando eles vão atrás do menino, que é tipo, eles literalmente estão andando sem chegar em lugar nenhum, literalmente, eles ficam andando... me incomoda muito isso. E muitos diálogos, eles têm 20 minutos da mesma coisa, assim. Começa, e daí eles falam a mesma coisa, eles debatem a mesma coisa, eles voltam para a mesma coisa. E não chega em lugar nenhum, assim, isso me incomoda muito. Porque, claramente, o rapaz é um babaca, claramente ela acha, putz, vou casar com esse cara, vou sair da vida, e ele é um boyzinho da mamãe que em nenhum momento olha e diz, não, vou bancar isso, porque ele não tem cabeça para isso. Mas eu acho que, eu gosto da interpretação dela, assim, mas eu acho que o filme peca muito nessas barrigas, assim. Ele parece que não chega em lugar nenhum. Ele chega, porque a última cena é muito boa, mas durante muito tempo parece que ele não chega em lugar nenhum. Barriga, pra quem não sabe, é um jargão jornalístico que a gente usa quando uma coisa tá muito fora, muito inverossímil. Quando eles dão, tipo, ficam enrolando até chegar em algum lugar e não chegam, como nesse caso. Daí seria...
Quer complementar sobre a representação de Andor? Bom, houve uma representação masculina que eu achei muito legal no filme, que é o papel do Igor, que é o capanga com consciência, né? Justamente porque não se espera que um capanga russo tenha um olhar, pelo menos assim, de dignidade para a mulher. E ele defende ela, né, em alguns momentos. Então, para mim, esse ator foi uma revelação, né? Ele até foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante. Eu gostei muito mesmo da atuação Eu dele. sei que o tema é a atuação feminina hoje, mas só para deixar registrado que eu achei uma boa surpresa do filme a atuação dele. Vocês já conheciam, lembram de algum trabalho dele? Não. O rosto ele me pareceu familiar, mas Pois eu não é. cheguei a pesquisar se ele tava em alguma coisa que Eu eu acho que conhecia. talvez aquelas séries da Netflix mais pra Europa pode Ocidental, ser. porque ele tem realmente um semblante que parece conhecido. Acho que ele entrega com certeza o que o diretor pede. É que o personagem dele ali, eu falei isso pra Kelly quando a Kelly ficou nessa apreensão que talvez fosse rolar um estupro. Eu desde o início senti que ele tinha uma certa afetividade ali. Mas Parece até isso é inverossímil. Esse Porque, brucutu né? que fica nessas... eu tenho que fazer isso porque eu sou mandado, mas não, ela não merece. Não, e o filme Então, pode onde te que ele surpreender, tira que né? ela não merece? Sim. Ele nem conhece ela, ele tá vendo ela pela primeira vez. Eu realmente acho que o filme, tal como ele traz a representação desses capangas, que seriam esses homens mais violentos, né? Trapalhões, eles são uns patetas. Eu acho que no meio do filme, o filme fica assim também. Por isso que eu achava que ele não tinha um perfil pra ganhar, pra Mas ser melhor no filme do cinema as Oscar. pessoas estavam rindo bem desde o começo, assim, tipo, Mas desde o começo tem uma ceninha ou outra. eu ri porque eu acho que fiquei com vergonha alheia, na verdade. Porque eu achei aquela cena, mas aquela cena em nenhum momento eu achei que ele ia estuprar ela. Ah, eu achei. Porque tu vê que ele tá pegando ela de um jeito que tipo assim, ai meu, só para, sabe? Eu tenho que te segurar aqui, tu não pode fugir, a gente não pode ir atrás dele, eu preciso que tu pare. E aí ela me parece um pouco criança ali também, por isso que eu digo que ela vai entrando numa vulnerabilidade. Tu tava falando do menino, né? Do conto de fadas, dessa perspectiva, e talvez, porque Uma Linda Mulher sim é o conto de fadas, Sim. né? Total. Mas é que parece que ela acha que ela vai viver aquilo. Mas aquele menino teve nesse arco dramático aí, ele quase me enganou. Eu achei que ele podia... Eu também, quando chegou o pai e a mãe, eu achei que ele ia bancar. E ele Queria não ser o banca. Richard Gere, assim. Porque pra onde esse filme vai, né? E é isso que é interessante nesse filme, por isso que ele Sim. ganhou a Palma de Ouro em Eu acho Cannes, que né? o fato dele ele deixar o espectador decepcionado, porque em algum momento tu espera que ele banque, tu espera que ele enfrente, tu espera, mas aí quando tu percebe que ele não, tu fica completamente decepcionado. Eu não fiquei decepcionada, eu fiquei pensando assim, tá, isso é mais verossímil do que eu acreditei que o filme seria. Porque no fim das Mais contas... dura a realidade, mais dura né? a realidade. Mundo cruel. Mas é isso, pra mim o defeito de Anora é mais ou menos aquilo que você tá falando, que em alguns momentos ele vai se estendendo demais. Só que daí eu diria que pra mim esse não é um problema desse filme, é um problema de vários desses filmes que estão sendo feitos ultimamente, que por algum motivo eles estão um pouco excessivos nas montagens no geral, assim. Parece que falta um corte, uma edição, né? A gente tem uma... Ganhou montagem, gente, esse filme. Ganhou montagem. E pra mim é um dos piores, além de roteiro, eu acho a montagem Sim. péssima. Mas eu senti isso com Brutalista, por exemplo, eu te falei sobre isso, pra mim é um trabalho que é muito cansativo, tem vários desses filmes que estão chegando agora, e eu não tô só falando de Hollywood, gente, é A Semente do Fruto Sagrado, que é o filme que tava concorrendo Alemanha e Irã, né? Ele é um filme muito bom, com muitas qualidades, mas ele é um filme excessivamente Mas longo. em algum O cinema momento- experimental brasileiro também comete essas falhas. Mas eu acho que a Semente tem uma questão de... Uma coisa que me incomoda muito no cinema é quando os personagens tomam ações que o desenho deles não... No final tu fica assim, esse personagem jamais faria isso. A Semente tem isso. Aquele lance com a arma do pai, tu fica assim... Esse filme eu não consegui ver, gente, falha minha. Não. Mas ele foi indicado ao Oscar Internacional, Sim, era mas é um bom concorrente. filme. É um bom filme. Claro, eu tenho ótimas referências. Mas assim, tem umas coisas que eu acho que ele peca, assim,
na semente, na construção dele, parece. Eu não concordo muito contigo, assim, eu achei que ele fez sentido de que é uma vida que eles vivem lá em... Tá, obrigada. Porque, enfim, vou contextualizar um pouco, assim, porque ele é um filme que se passa ali nesse contexto do Irã, e aí é um pai que assume um cargo de juiz, né? E dentro de uma família que, enfim, que acredita muito no regime, dá pra ver que a mãe e o pai estão muito de acordo com a criação das filhas nesse sentido. Só que as filhas acabam quase que indiretamente se envolvendo com alguma coisa em relação a protestos. E aí o que acontece é isso, some uma arma dentro de casa, que era uma arma que ele tinha em função do trabalho, e ele chega a torturar as filhas pra saber quem é que roubou essa arma. Mas eu acho que é por isso, porque ele acaba sendo tão pressionado no trabalho. É mais ou menos isso que você tá falando, você não concorda que ele chegaria nesse nível? Assim. Eu acho que é que daí é uma romantização familiar minha, né? Eu não consigo imaginar que um pai faria aquilo que ele fez, assim, me incomodou muito. Pesou muito, né? Mas eu acredito que dentro desse contexto do Irã, de teocracia, dele ter esse tipo de serviço, dele ser uma pessoa que tá dentro daquele contexto, me pareceu até bem plausível. Assim, mas Gurias, eu não vi o filme, tá? O tema central do filme é essa questão do papel da mulher na sociedade iraniana, ou como é que esse pai se comporta em relação a isso? Eu acho que as duas coisas, até... A figura central do filme é masculina ou é feminina? É a mãe lidando com essa situação dentro de casa, esses filhos, e esse pai opressor. É interessante assim. até que também tanto ele... Só esses protestos recentes que tiveram após a morte de uma jovem, porque ela não queria usar o véu, né? É muito interessante que esse filme, o diretor dele, ele já foi condenado à prisão várias vezes. E segue fazendo cinema. Não, ele fugiu agora, hoje ele gravou esse filme dentro de um apartamento no Irã. Ninguém saía de dentro do apartamento. E as cenas de processo são cenas gravadas em protestos que ele foi recebendo. Hoje ele conseguiu fugir para a Alemanha, tanto que o filme é indicado pela Alemanha, mas ele não tem nada de alemão no filme, é só porque foi para onde ele conseguiu fugir. Emília Pérez, a francesa, mas... Ai, gente. Sim. Mas aquele diretor francês não fugiu de nenhum lugar, ele é francês, ele mora na França e ele tem todos os preconceitos que um francês teria. Eu acho que dá pra dizer que essa mente é um filme iraniano, só que ele não pode declarar por questão política. Que o Irã, tanto que o Irã renega. O governo teocrático. O meu bolo favorito, eles tiveram o passaporte tomado. Porque o filme também traz questões que eles não concordam. Inclusive, e tá tudo em cartaz da Cinemateca Paula Amorim, né? E meu bolo favorito é um filme assim, ó, que eu adorei. Eu acho muito delicado, assim, mas também é um filme que é muito triste, porque a gente vê a diminuição que essas mulheres têm. E a Semente, ele dialoga com o Ainda Estou Aqui, porque também tem uma mãe da família que tem que segurar as pontas por todo mundo ali em função de um regime opressor. Autoritário. É interessante isso. Quer falar mais uma coisa sobre o fruto ou só veio essa tua contextualização? Só fechando um pouquinho as observações, acho que dá para dizer que nós concordamos que teve muitos filmes que esticaram muito, né, na duração, e para contar a história não precisariam ter quase 3 horas, como Brutalista, esse é A Semente do Fruto Sagrado, e até a Nora, né, poderia diminuir essa parte dos capangas patetas, né, que nós chamamos. Falando desses filmes que se perderam nesse tempo narrativo, eu acho que ainda... Eu tenho várias... Passou o Oscar, ganhamos, eu tava torcendo, ótimo pro cinema brasileiro, mas eu tenho várias ressalvas quanto ao filme, tá? Ainda está aqui. Isso, que são coisas daquela narrativa clássica, acho que ele não inova em várias coisas, mas isso é o mérito do Walter Salles, da experiência que ele teve com o Central do Brasil, com Diários de Motocicleta, de fazer uma obra que fosse sob medida para ganhar esse Oscar, por isso que eu acreditava tanto. Mas eu acho que eu ainda estou aqui, esta falha ele não comete, acho que de tempo ali ele tá preciso. E já que a gente veio falando do iraniano, eu queria falar da Garota da Agulha, porque eu acho que era uma história super complexa também, que não se perde nesse tempo narrativo, e também fala de uma questão da mulher no pós-Primeira Guerra. Eu gosto muito, acho o filme super bem realizado, em preto e branco, uma fotografia super bonita, né? Falaram que é uma homenagem ao realismo alemão. O filme é dinamarquês, vamos lembrar. É Dinamarca,
Suécia e Polônia, eu acho que Isso. são que é a coprodução, as produtoras ali no pós-Primeira Guerra. Não podemos dizer por que o título é esse, porque senão seria um grande spoiler, mas é esse papel dessa mulher nesse lugar. E eu faço uma analogia com a Nora na questão de que opções em determinada idade, em determinadas condições, tu tem sendo uma mulher, independente dos dias atuais ou do pós-Primeira Guerra. O que vocês acham desse filme? Porque pra mim seria um filme que ganharia, pros meus gostos e pro gosto de crítica de cinema, pra mim ganharia de Ainda Estou Aqui no Oscar de Filme Internacional. Ai, sabe? polêmica! Eu não vi! Tu não viu? Não Tem vi. que ver! Tá bom, vou chegar em casa e vou ver. Já viu? Não, esse eu não consigo. Bruna, Não. me ajuda! Eu gosto muito dessa analogia, porque é interessante isso. Ainda Estou Aqui, ele faz esse recorte da mulher e a gente vê ela sofrendo porque ela não consegue sacar dinheiro no banco porque a conta era do marido, mas ao mesmo tempo é um recorte de uma sociedade que tinha uma pessoa que tinha empregado nos anos 60, 70. Ela tinha empregada, ela tinha uma outra pegada, assim. E tanto a Nora quanto a Garota da Agulha, elas representam muito essa questão do tipo... Da mulher precarizada. a precarização da mulher no mercado de trabalho, da falta de estudo. Nesse sentido, a substância também tá mostrando uma mulher bem mais elitizada. Porque ela é uma mulher que mora num puta de um apartamento na Uma Substância, celebridade. né? E até porque, se tu olhar pra Demi Moore e falar que ela não presta pra aquela coisa de dancinha na TV, pelo amor de Deus, né? Quem é que presta? Mas enfim... Quem é que presta? Não, é porque é muito ridículo o que eles fazem. Isso também me incomoda, essa substância me incomoda muito. Mas Depois enfim, vamos falar um pouquinho mais disso. Mas eu acho que a Garota da Agulha, ele tem uma narrativa. A fotografia, pra mim, era a maior fotografia de todos os filmes do Oscar, era da Garota da Agulha, assim. E é Os Injustiçados do Oscar, pra Não mim. foi indicado, né? Não! E que nem o September 5, eu gosto Devia ter muito. entrado na lista dos 10 também. Também acho. E o September 5, que só saiu correndo no roteiro, é um filme que também tem uma mulher que resolve todos os BOs de uma equipe de jornalistas esportivos homens. Que eles contratam uma tradutora e ela vira uma puta de uma repórter esportiva em questão de 15 minutos. E é muito legal o filme. E também ele só foi indicado ao roteiro e nada mais, assim. E é um filme que se fala muito alemão, é interessante, assim. Mas a Garota da Agulha eu achei sensacional. Pra mim, claro, eu sou uma fã de Ainda Estou Aqui por muitos motivos. Acho que o cinema do Walter, ele tem uma assinatura do Walter. É um cinema clássico, mas eu acho que a gente vê o Walter em todos os filmes dele, assim, não é um filme que ele é pasteurizado, ele é um filme muito... é um filme clássico de um autor que a gente reconhece. Mas a Garota da Agulha é uma coisa diferente. Eu gosto de coisas diferentes no cinema também. Ela incomoda, né? Esteticamente é uma narrativa que te incomoda. Mas ele, ao mesmo tempo que ele incomoda, ele te instiga. Porque tu tá vendo aquilo e tu tá tipo... parece que teu cérebro tá tentando botar aquilo numa caixa e não consegue. E quanto mais ele tenta botar numa caixa, mais tu sabe que ele não vai entrar, assim. Então é um filme que tá no MUBI, né? Tá direto na MUBI. E vale a pena o play. Substância também tá na MUBI. Tá na MUBI também. Nickel Boys entrou agora no Prime. No Prime. Já tem algumas Como coisas o streaming, Reformatório Níquel, tá, gente? Pra vocês não achar. Que, aliás, pro meu gosto daquela lista dos 10 ali, pro meu gosto de crítica de cinema, é o melhor filme. Mas... Eu gosto muito de Sing Sing. Sing Sing foi um filme que me arrancou lágrimas. E pra mim, o Como um Domingo tinha que ter ganho o Oscar de melhor ator. Não existe. O Sing Sing tá na lista dos 10? Tá. E o Como um Domingo foi indicado ao Oscar de Não, melhor se tivesse ator. melhor filme, não. Não filmou, Não, mas não, o de não. roteiro. Sim, de Mas roteiro. assim, o Sing Sing é um filme fantástico. E o Como um Mas ele tava Domingo... concorrendo melhor ator, né? Como o Domingo fez, pra mim, de todos aqueles homens, o Como o Domingo entregou a melhor atuação. E é isso, né? Um homem negro que, mais uma vez, perdeu pra um narigudo branco. Pra um Adrian Brody. Que foi quem? Adrian Brody, que eu gosto.
E aí vocês veem a polêmica em torno do prêmio de melhor atriz tá muito mais intenso do que de melhor ator. E aí essas coisas também me pegam um pouco. Por exemplo, as pessoas estão aí discutindo etarismo e tudo mais, mas eu fico pensando, gente, mas aí o Adrien Brody também... As pessoas estão questionando até que ponto realmente o Brutalista foi o melhor papel da carreira dele. Não tô dizendo que ele não tá bem, né? Ele tá ótimo, ok. Olha que eu nem gostei do filme. Mas teve uma polêmica em torno deles terem usado inteligência artificial pra fazer o sotaque dele, que no fim das contas nem se levou a cabo. Eles não sei se eles falam 10 minutos de húngaro ou búlgaro, eu não sei como é que fala. Mas é interessante porque ele consegue fazer hiatos na carreira, que talvez se ele fosse uma mulher que recebe menos que um homem, ele não conseguiria, porque ele fica anos sem trabalhar, escolhendo o melhor papel, e daí ele ganha um dinheirão pra fazer o melhor papel. Será que hoje a Fernanda Torres é uma mulher rica, mas será que a Mike Madison não vai estar em 800 filmes? Claro, ela tá. Não, já tá. Por quê? Porque a mulher ganha menos. Vai fazer o Marvel, com certeza. Uma Marvel dá dinheiro. Todo mundo fala que diz que daí tu consegue tirar uma aposentadoria melhor quando tu faz uma Marvel, assim. Ou senão tem que ficar que nem a Fernanda Montenegro, 95 anos trabalhando. Tá trabalhando pra pagar ainda. os boletos. Mas ela gosta de atuar. Tenho certeza. Já que a gente veio falar da Mike Madison de novo, uma crítica que a Kelly falou. A gente está discutindo o Oscar de melhor atriz, a gente está discutindo temáticas femininas, inclusive nos concorrentes a Oscar internacional, então o que é uma tendência mundial, não só uma questão de indústria de Hollywood. E o que todo mundo fala muito em relação a Nora, que é essa personagem nesse lugar, mas que todos os pontos de vista são masculinos. E aí eu tive que concordar, Sim. porque é escrito por, dirigido por, todo mundo que tá por detrás disso. Adri, o que tu acha dessa questão de ponto de vista masculino, feminino? Para onde a gente vai? Tem uma coisa boa para tirar disso? Acho que a Nora, se fosse dirigido por uma mulher, certamente seria diferente, né? Porque eu acho que ele reforçou um pouco aquele mito do príncipe encantado. A protagonista, por mais que ela visse que o jovem lá que ela estava se envolvendo era, sim, um babaca, né? E dependia dos pais, pelo dinheiro, enfim. Ela teve por um momento aquele sonho, um cara vai me tirar dessa vida, né? Vai me dar uma vida confortável. E, claro, depois ela vai se decepcionando, mas no fundo eu achei que esse filme reforçou um pouco essa questão, né? Eu acho que reforça um estereótipo de objetificação do corpo da mulher também. Sim. E era isso que eu ia dizer em relação a Mike, ninguém conhecia ela, né? E o próprio Sean, em entrevista, ele disse que ele escolheu ela em função do biotipo. E tem uma questão ali dela ter uma ascendência oriental, aqueles olhos puxados, que também é uma coisa é um perfil cor complicado. De porcelana também. Exato, uma geisha, né? Ela é uma branca porcelana. E eu acho que ele tem umas coisas que me incomodam muito na hipersexualização dela. Tá, tudo bem, eu sei que ela trabalha num... Eu ia falar puteiro, mas acho que não pode falar, né? Eu já pensei que isso é uma casa de show, né? Numa casa de show masculina, em que, assim, a câmera pega de baixo. Precisava? Não precisava. Mas aí eu vou ter que discordar, mas daqui a pouco eu falo. Não, mas eu acho que tem uma hipersexualização, que é óbvio que quando a gente fala de profissionais de sexo, a gente vai ter. Mas eu acho que pesa a mão, assim, porque ele não tem um olhar carinhoso que uma mulher teria. Ano passado teve o Vidas Passadas, que foi dirigido por uma mulher, e eu tenho certeza que esse filme ele só é incrível. Serena Swank. Ele só é incrível e tem diálogos maravilhosos, assim como a Anatomia de uma Queda também. Eu ia fazer esse paralelo. Eles têm diálogos maravilhosos, só uma mulher que passou por tudo que uma mulher consegue passar, escreveria aquilo. E o Sean Baker é um homem hétero branco, então é muito difícil ele ter essa sensibilidade. Ele em nenhum momento, ela fala dos profissionais de sexo quando ela ganha o prêmio, mas em nenhum momento ele olha com carinho para as profissionais de sexo. Elas fazem parte de uma narrativa. Tá, eu discordo muito. Não, mas eu vou discordar com carinho também de ti. Porque eu acredito que a gente tem um outro filme dirigido por uma mulher, que é A Substância, e que não necessariamente o corpo da Elizabeth Coelho está sendo menos objetificado do que o corpo da
da Mike Madison, sabe? Tipo, ele tá sendo mostrado ali no filme como um pedaço de carne, porque o filme é sobre isso, é sobre criticar como a indústria da televisão e como a indústria do cinema trabalham esse tipo de estereótipo, e que o corpo dela, inclusive, é colocado no filme o tempo todo, é peito, é bunda aparecendo, e é uma mulher que tá filmando aquele filme de qualquer maneira, sabe? E quando a Mike Madison ela é filmada no filme A Nora, eu até acredito que o filme é colocado o corpo dela filmado de uma outra forma. Eu não vejo dessa forma. É objetificado, não deixa de ser objetificado. É sobre isso, inclusive. E eu acredito que é feito, inclusive, de uma forma muito inteligente, porque assim que o filme começa, a gente vê uma panorâmica que mostra todos aqueles corpos daquelas mulheres prostituídas e tudo mais, que elas estão ali fazendo um lap dance, fazendo um twerk e tudo mais. E é colocado quase como se fosse tipo uma esteira de produção capitalista, sabe? Então eu já, de cara do filme, eu já gostei da forma como ele estava filmando e fiquei menos desconfortável com a forma como ele estava filmando no filme A Nora do que na forma que a Coralie estava filmando no filme A Substância. Só que eu gosto dos dois filmes e bem nesse sentido, tipo, eu acho que dá pra trabalhar as questões de objetificação, que eu acho que os dois fazem isso, inclusive, de uma forma crítica, pra mostrar que é isso que a gente tem na TV. Se a gente liga a TV de tarde no domingo, hoje em dia não tem mais a banheira do Gugu, mas era isso que a gente sentia quando a gente ligava a TV nos anos 90, sabe? Que o corpo da mulher estava sempre sendo explorado por entretenimento e que é isso que acontece na sociedade que a gente vive, sabe? Então, eu não vejo muito dessa forma como se uma mulher não pudesse filmar um filme de uma forma tão, enfim, entre aspas, escrota quanto um homem. Acho que dá sim pra ser assim. Acho que o fato de ser uma mulher não faz com que a gente se redima de fazer um filme de uma forma ruim. E acho que ser um homem com sensibilidade, que eu acho que é o caso do Sean Baker, inclusive, não coloca ele numa categoria inferior a ponto dele não conseguir fazer um filme com uma certa sensibilidade. Tanto é que eu acredito que ele teve, porque, enfim, ele fez pesquisa, ele falou com prostitutas, ele fez todo um dever de casa, que eu acho que é o mínimo, inclusive, também não tô passando o maior pano do mundo. E vou repetir, acho que ele não fez um bom trabalho de montagem, acho que ele não fez um bom trabalho de direção em todos os momentos. Teve uma questão que eu acho bem problemática no filme A Nora, que ele perguntou pra Mike Madison se ela queria usar um profissional, que é um profissional que eles têm na indústria do entretenimento, enfim, de cinema, que é uma pessoa que cuida das cenas, que são cenas que envolvem sexo, que é uma pessoa que cuida dessas cenas que tem a ver com intimidade e tudo mais. E ela recusou e aí eles não usaram. Daí eu acho essas coisas um pouco problemáticas, sabe? Porque são cenas de sexo e tudo mais, e daí a pessoa simplesmente não quer usar, não usa. Só que tem cenas que ela brigou, e aí o corpo dela ficou todo marcado, de marca roxa e tudo mais, e aí ela lutou contra os caras e tal. Então tem umas coisas assim que eu acho que ela ficou muito exposta, o corpo dela ficou muito exposto aos homens, às cenas, e que daí eu fico pensando assim, cara, você só tá, tipo, deixando essa atriz numa situação de vulnerabilidade, e daí essas partes sim eu questiono, assim, tipo, da produção fílmica. Mas enquanto resultado do filme, eu acredito que ele foi muito feliz e muito satisfatório. Eu não fiquei me sentindo como se ele não tivesse a capacidade de filmar o filme dessa forma por ser homem, sabe? Então, na verdade, tem uma infantilização em A Nora que me incomoda muito, que talvez seja... É que a substância, eu acho que eu até entendo, e não vamos dizer, né, que a mulher pode ser machista também. Uhum. Mas a substância tem uma questão de sim, o corpo dela tá ali porque a gente tá vendo na televisão. Mas em A Nora tem uma coisa fetichista na câmera dele, que infantiliza ela, que leva ela para um lugar de fetiche masculino. Sim. Pela cor da pele dela, pelo formato do olho, pela maquiagem que ela usa, pela saia a camiseta plissada, e aquela calcinha. a saia plissada, aquele negocinho na perna, que parece que ele tá transando com uma menina de 14 anos em alguns momentos. E isso me incomodou profundamente. Porque a gente fala em proteção da mulher, em proteção da criança, e a gente tem um filme que ganha o Oscar, que parece que tem uma criança se prostituindo, sim, me incomodou. Porque ele tem uma fetichização quase puérpera, né? Uma coisa que antes da puberdade, assim. Então me incomodou muito nesse quesito. Eu concordo contigo, quando tu fala da questão dos ângulos, que eu acho que o corpo da Elizabeth, que é o mesmo nome da personagem, né? Ele não é... Mostra porque tem que mostrar, porque é isso que ele tá mostrando. Porque ela dança na TV. Porque a personagem vai ser young, hot, né? E eu concordo ali, e o que eu quero trazer, isso que tu tá trazendo dessa infantilização, eu senti também, tô concordando com isso,
E é o que eu falava desse paradoxo que o filme faz. Ela começa parecendo mais uma mulher tentando reagir a essas coisas que ela tá tendo como imposição de uma sociedade, mas aí ela vai caindo no engendramento quando ela vai por um lado do emocional, do acreditar no conto de fada e não sei o quê. Mas uma coisa que eu sempre gosto de falar, Adri, nós somos críticas de cinema, a Kelly também é realizadora, e eu participei de um debate com uma escritora um pouco mais velha do que eu, não sei exatamente a idade dela, só para falar da diferença de pontos de vista. Ela me deu uma chamada por eu chamar a Mike de menina. Essa menina ainda vai fazer muita coisa. E aí eu disse, tô chamando de menina porque eu tô com a personagem na cabeça. Não tô falando da atriz de 25 anos, que vai fazer 26, porque eu não conhecia ela e tal. Mas para mim teve essa construção, então por isso que eu chamo ela de menina. E o que eu acho legal sempre de frisar é que essa mulher, essa escritora que conversou comigo, falou sobre a experiência dela enquanto receptora de um filme e uma obra de arte. Toda obra de arte vai afetar cada indivíduo de uma forma diferente. A recepção, ela vem marcada por subjetividade, pelas tuas experiências individuais, pelo teu repertório cultural, o que tu já viu, o que tu não viu, quais são as coisas que tu tem mais afinidade, que tu estuda mais ou não. E eu adoro, nesse tipo de debate, ter essas discordâncias, porque aí faz a gente pensar. Eu agora vou querer rever o filme para tentar pensar nesses ângulos de novo. Adri, tu sente, porque eu vou jogar pra ti, que tu é que tem mais tempo de experiência aqui atuando na área. Tu sente que as pessoas às vezes querem cravar uma opinião do ponto de vista delas sem considerar o ponto de vista do outro? Com certeza, porque, como tu falou, cada pessoa tem uma bagagem cultural, vai enxergar as coisas de uma maneira, né? E por isso que eu acho legal debates como esse que nós estamos fazendo aqui, porque acho que cada pessoa enriquece um pouco com o seu olhar, né? E eu acho bem positivo essas oportunidades de debate. Tu quer somar mais alguma coisa em relação às falas das meninas? Eu acho que... Já tá bem divergente, cada uma já veio com a sua opinião. Gente, tivemos um sopro aqui, a gente se confundiu na atriz do Substância. Não é Elizabeth, eu fui na da Kelly aqui, fomos tão impactadas pela personagem, né, que é Margaret Qualley, a que faz a versão Demi Moore jovem. A substância da Demi Moore. E já que viemos falando de atriz protagonista, vamos voltar para nossa queridíssima Fernanda Torres, porque eu tava falando do Walter ter essa assinatura dele, que é uma coisa do rigor técnico. Ele tem um apuro, ele fez uma escolha em fazer o Ainda Estou Aqui filmado cronologicamente, imersivo naquela casa que vai virar Museu do Cinema Brasileiro, que é isso que o Eduardo Paes... Isso, já comprou já dele. Mas eu acho que e aí o Walter é esperto. Ele escolhe a Fernanda Torres, até se falou que ia ser a Mariana Lima, Mariana né? Lima tinha sido uma primeira ideia. Chegaram a falar com ela, mas ela estava saindo de um divórcio bem complicado com o Henrique Dias. Com o Henrique Dias. Um divórcio irmão de Chico Dias, que eles brincam que são confundidos. E daí ela estava saindo de um divórcio complicadíssimo e ela disse que ela não podia nem pensar sobre isso. Mas não foi essa coisa, tipo, ela estava escalada e ela não foi substituída. Foi lançada a ideia e eu acho que Mariana Lima, ela tem também o biotipo do papel. Sabe quem faria bem também? Malu Galli. Sim, porque elas são cara de rica, né? Elas têm cara de... A Malu Galli, ela nunca pode ser uma pobre de periferia, pois Malu Galli, tu olha pra ela e pensa, é tipo Débora Bloch, nossa nova Dete Reutemann. Gente, e aí eu ia falar que ele aposta muito na Fernanda e nessa persona que a Fernanda tem pra fazer essa campanha. Tava falando da questão da distribuição, né? Por um contexto internacional, o Ainda Estou Aqui é um baixo orçamento, é um cinema independente. Para o cinema brasileiro é outra coisa. Sony, máquina, não tem comparação. E aí a Fernanda brinca, como sempre brinca nas entrevistas dela, ela diz assim,
Walter Salles é um padre jesuíta. A gente saiu pelo mundo fazendo catequização, porque o nosso budget não era como o budget dos outros filmes concorrentes. Então acho que ele aposta nela. E o fato dela estar tão cotada a melhor atriz nos ajuda a ganhar o Oscar de filme internacional. Sabe quem nos ajudou? Carla Sofia Gascon. Ah, não! Porque gente, a treta de Carla Sofia Gascon fez a Fernanda subir. E assim, acho que a Fernanda, ela, como a Carol falou bem no início, eu sou muito fã de Fernanda Torres. Acredito que eu tenha assistido tudo disponível e basicamente indisponível sobre Fernanda Torres no mundo. E a Fernanda, ela é uma pessoa muito humilde, assim, e eu gosto muito daquele Roda Viva que ela disse que ela nunca vai chegar no Oscar. E ela teve o episódio da Blackface e ela chegou e falou, cara, eu errei, eu fiz isso é inadmissível, eu jamais faria hoje. E assim, ela não passou pano nem pra ela mesma, tipo, ela não gravou um vídeo de camiseta branca, cabelo amarrado, sem maquiagem. Não, ela foi lá no Fantástico e disse que ela errou. E a Carla Sofia Gascon, quando ataca a Fernanda, ela não sabe quem ela tá atacando. Ela tá atacando o Brasil. E aí, a gente é muito brasileiro, então eu acho que a derrocada do Emília Pérez também ajuda a impulsionar a chegada do Ainda Estou Aqui por muito tempo. E daí a Globoplay vence da Netflix, ou seja, quem é o melhor streaming do mundo, hein, gente? Contra fatos não argumentos. Só ontem tapas e beijos. Slap and Kisses. Slap and Kisses. Que baita momento. E o que eu ia dizer é que o que traz a Fernanda Torres para esse cinema... Porque assim, ela tem aquela trajetória de Inocência com o Richelli, que é um filme lindíssimo, que eu acho que ela tá super bem. Ela foi com Eu Sei Que Vou Te Amar, foi Cannes, e ela ganhou, ela venceu, né? 86, ela venceu. Então ela tinha aquilo lá um tempão. Aí ela vem com os normais e com o Slap and Kisses, e ela, tanto que ela brinca, né? Ainda bem que o Walter acreditou em mim de novo, porque depois de eu ter feito esses 2 seriados, eu achei que não ia ser mais convidada Ela já tinha pra feito nada Terra dramático. Estrangeira. Ela fez ele. Terra Estrangeira um pouquinho antes. Com o Walter Salles, Com que o Walter fecha o Salles. ciclo, né? E ela fez Casa de Areia, junto com a mãe dela, com o Andrucho, seu esposo, 2005, 2006. 2006, E é interessante porque não ia entre os normais e tapas e beijos, assim. Então acho que a gente vê a versatilidade dela ali também, né? E o Saneamento Básico é lançado em 2007. Isso. E então aí é que tá, que eu queria dizer. O Walter Salles, amigo do nosso querido Criba Aquino... Ele é nosso bilionário favorito. Então, ele é um bilionário, O único bilionário que eu hétero gosto. branco. É o irmão dele, a gente gosta também, João Moreira Salles. Então, verdade. ele vem desse lugar, tá? Que é diferente. E daí ele tem ali as 2 Fernandas rondando ali. Ele vai fazer o Abril Despedaçado, que é ótimo, com o Rodrigo Santoro, bom. que também é um ator que tá num outro hype. Mas eu queria defender uma tese. Jorge Furtado, com o Saneamento Básico, coloca a Fernanda com Lázaro Ramos e Wagner Moura, que são o nome desse novo cinema brasileiro que veio com força. Sim. E Camila Pitanga, que está despontando na Max na sua novela, que é de Camila Pitanga, essa novela, a gente sabe. Não, é do Rafael Montes. Não, a Camila Pitanga é a dona proprietária E quem da que é novela. o pai do Saneamento Básico? Ele também é tão Paulo bom. José. Paulo José, nosso ator gaúcho. Paulo José, ele é um nome que o Jorge sempre trouxe nos filmes dele. Nossa, ele tá muito Ilha bem. das Flores. Mas a Fernanda o Jorge, ele abre o cinema brasileiro, a nova fase do cinema brasileiro com saneamento. Tá, vamos ser justos, né, gente? Ele abre a nova fase do cinema brasileiro. Com o homem que copiava. Não, é que o saneamento, ele junta o elenco mais estrelado da atual fase do Brasil. Quem estava certo? Jorge Furtado. Jorge Furtado tinha Luana Piovani, Leandra Leal, Pedro Cardoso e homem E que Júlia copiava. Andrade. Julinho Andrade. Jamais esqueceria de verdade. Andrade. Falando em Jorge Furtado, temos que falar do Rodrigo, nosso colega da CIR, que lançou um livro sobre a obra de... Tá pra vender no Cinemateca Paulo Amorim. Rodrigo de Oliveira ou de Oliveira? Rodrigo de Oliveira fez um livro sobre os filmes do Jorge, que é bem interessante. Li agora nas minhas férias.
Adriana Androvandi, Fernanda Torres, ainda estou aqui. Considerações finais. Bom, acho que a gente tem que comemorar, né, esse momento histórico para o cinema brasileiro e para toda a cinematografia, né, do Walter Salles. Acho que é um período de comemoração. A gente está na semana pós-Oscar, ainda nos damos, né, o direito de festejar. 5 milhões já foram e a partir desse Oscar mais gente vai ver o filme. Kelly, as tuas considerações? Quero falar um pouco sobre Ainda Estou Aqui. É um filme que me comoveu demais, assim, porque eu gosto muito do Marcelo Rubens Paiva, que escreve o livro homônimo, que dá inspiração, porque ele escreve sobre a família dele, né? Ele escreve sobre a família Rubens Paiva, sobre a Eunice, que é a mãe dele. E quando foi lançado, quando eu fiquei sabendo que seria lançado o filme, eu já fiquei muito afim de assistir. Quando eu fui ver no cinema foi na estreia, então eu tava muito entusiasmada e não me decepcionei nem um pouco. Então, diferente da Carol, que tem as críticas dela, eu tava com o coração quentinho de estar vendo essa obra. Eu gosto dela em todos os aspectos, na fotografia, que eu acho inspiradora, eu gosto muito das atuações. Eu sei o quanto é difícil fazer criança atuar bem, então eu quero dizer que essas crianças estão matando a pau. Não é só a Fernanda Torres que atua bem nesse filme, todo mundo atua bem nesse filme. E eu acho tão bonito que ele faz a gente se apaixonar por essa família. A gente vê a família, o cachorro, as crianças, a vida na praia. Tem um aspecto que foi muito criticado no filme, que é essa questão de estar retratando essa família burguesada e até que ponto na ditadura militar a gente não deveria estar retratando as famílias periféricas, e eu acho que essa crítica é válida, não retiro isso. Por outro lado, também sei que o cinema brasileiro ele tem retratado em outros filmes essas outras famílias e falado das periferias, e tem outros filmes para se conhecer também. Então eu acredito que Ainda Estou Aqui pode ser a porta de entrada para muitas pessoas que não conhecem o cinema brasileiro ir atrás de outros filmes e olhar para esse filme com a importância histórica que ele tem, porque o que ele está revelando é que ninguém durante a ditadura militar estava ileso de ser sequestrado e torturado, e que ditadura nunca mais. Então é essa mensagem que o cinema brasileiro está passando para o mundo quando ele vai lá e vai no Oscar, e a Fernanda Torres foi premiadíssima, não levou o Oscar para casa de melhor atriz, mas ela levou o Globo de Ouro, e muito orgulho para nós todos. Então é muito bom poder ver esse filme se mostrando essa revelação toda, e é muito isso. O Walter Salles para mim não é só esse bilionário que a gente ama, é também, mas é um grande artista e vale a pena conhecer a carreira dele para muito além do Ainda Estou Aqui, porque realmente é um filme que, inclusive, Erasmo Carlos é um artista que eu amo de paixão, então é muito bom ver ele de volta às paradas da música no Spotify. Não aguento mais ouvir essa música por culpa desse filme, mas eu vou tancar essa experiência, porque eu acho que é importante para as novas gerações que não conheciam o Erasmo estarem ouvindo. É preciso dar um jeito, meu amigo, porque até então acho que tudo que se conhecia era Chico Buarque e alguns outros artistas, e agora a gente também está podendo conhecer um pouquinho do Erasmo e de outros artistas que foram tão importantes para falar sobre a arte durante o período da ditadura militar, porque era tão difícil fazer arte naquela época. E quanta gente não sabia que essa música falava da ditadura militar. Exato. Né? E sabe que falando de música é muito interessante. Essa semana trabalho na Andradas e tem um senhor, todos os dias ele coloca os discos dele de vinil para vender na Andradas, ali na Travessa. E eu passei na quarta-feira, ele tinha um aviso escrito à mão, assim, de um dos discos escrito: estava na trilha de Ainda Estou Aqui. E aquilo me chamou tanta atenção, porque é isso, o filme ele foi muito além da nossa bolha, de quem gosta muito de cinema brasileiro, de quem sobe pro Festival de Gramado, de quem tá em outros festivais, de quem ama isso de paixão. Porque é isso, assim, o cara que vende disco ali na frente fez questão de fazer um bilhetinho escrito à mão. E sobre a Fernanda Torres, eu acho que tem cenas do filme, assim, além da cena da sorveteria, que é absurda, eu acho que uma das cenas que mais me fez chorar, assim, que mais me tocou e que não sai da minha cabeça, é uma cena em que ela se permite, a primeira vez, eu acho que ela se permite chorar quando aquele homem é levado. Arrancado. A menina, ela vai começar a chorar e a filha chega com uma boneca com o braço quebrado, que o irmãozinho tinha arrancado o braço. Ela engole aquele choro, ela arruma a boneca, ela dá um beijo na filha. E ela olha para aquelas crianças e pensa, e parece que é aquela virada que ela pensa assim: agora é eu por eles, e é isso, assim. Então eu acho que tem... E a Fernanda fala muito de que ela queria chorar, gritar, e a Eunice jamais faria isso. E acho que o grande nome desse Oscar é Eunice Paiva, além de Fernandas
incríveis, porque eu adorei que os estadunidenses acharam que a gente usou inteligência artificial para Fernanda Torres virar Fernanda Montenegro. Eles não conhecem a genética. Mas a Fernanda Montenegro, com aquela cena de 30 segundos que ela começa a chorar na frente da televisão, é absurdo. Aquilo ali merecia um Oscar por aquela atuação. Só por aqueles segundos. Mas eu acho que a gente tem, assim, um filme que é isso, a droga para... a porta de entrada para drogas mais fortes. E é lindo, é lindo. Eu tava numa praia em Santa Catarina e escutei as pessoas gritarem na hora que a Isso Aqui ganhou o Oscar. E eu nunca imaginei que isso aconteceu. Eu achei que eu era a única pessoa assistindo. E não, a gente escutava as pessoas gritando e vibrando como se fosse um gol de Copa do Mundo. E é pelo nosso cinema. A cultura brasileira conseguiu unir o Brasil e a gente ter a vergonha de usar uma bandeira do Brasil e ver uma bandeira do Brasil. A gente perdeu essa vergonha que a gente tinha até muito pouco tempo atrás. Então é isso. Consuma um cinema brasileiro, por favor. Porque não adianta a gente fazer e ninguém ir lá olhar. E eu acho que os méritos do Walter estão nisso, dele focar na história dessa mulher, dessa mãe, dessa família. Então ele fica no limite da direita e da esquerda, porque são os dois lados que estão indo e lotando os cinemas, porque ele vai pela identificação do emocional. Esse é o grande mérito dele, seriam os elogios que eu faria nesse sentido. Muita gente da esquerda criticou porque não diz quem foi o Rubens Paiva, o que ele fez para ser preso, para ter virado mas desaparecido político. O Rubens Paiva. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Walter Salles fechou o recorte dele ali. Fica desse Oscar essa grande potência para o nosso cinema. Vamos lá, vamos encher os cinemas, vamos voltar a nos assistir, a nos ver nas telas. E a mensagem que eu queria que ficasse é sem anistia. Por favor. Mas não sei se vai ficar. Não, e assim, acho que é lindo ver o cinema conseguir botar numa certidão de óbito do que a pessoa morreu. Graças à Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade conseguiu, graças a Eunice Paiva, graças ao... E o Walter é isso. O Walter não, né? O próprio Marcelo. E o Walter, que conhecia a família do Marcelo. E é uma história de elite, mas é uma história que eles viveram. E a gente também precisa ver isso na tela. E esse ano a gente vai ter belíssimas histórias. A gente vai ter Vitória, do Andrucha, com a Fernanda Montenegro. A gente vai ter A Melhor Mãe do Mundo, da Amanda Mulayert, que é uma história de uma mulher que sofre violência doméstica e vira catadora de papelão, que foi aclamadíssimo fora do país, em Berlim. Manas, que passou no mesmo festival de cinema que ainda estou aqui. E o filme do Rodrigo Santoro, O Último Azul? O Último Azul. É esse que ganhou... Isso, ganhou o Urso, eu tô confundindo tudo. Berlim. Mas é incrível, assim, a gente tem histórias lindas de todos... O Dia que Te Conheci, se você não assistiu, não assista. É maravilhoso. É periférico e é perfeito. E é mineiro. É mineiríssimo dos meninos que são os queridos mesmos de Marte 1. Então eu acho que a gente tem um cinema riquíssimo e a gente estar falando quase 2 horas sobre o nosso cinema é a coisa mais linda que tem. Mas eu concordo, eu acho que para além das lindas histórias do cinema, também espero que a história que a gente possa contar seja sem anistia. Sim, mas eu acho que também é um movimento que a gente se faz, porque muitas pessoas nunca ouviram falar, não sabiam nem quem era o Rubens Paiva, não sabia. Gente, tem uma geração que não sabia que isso existiu. E aí é que tá, as buscas da internet depois, eu ainda estou aqui, foram o que foi, e eu achei mais engraçado o tempo verbal, né? Não é o que é a ditadura, não, o que foi. É que passou. Como se a gente não tivesse vivido um novo golpe, que teve esse intento militar também. Então, esse papel do cinema enquanto educação, enquanto memória, né? Enquanto o papel social do cinema, talvez levando as pessoas de volta para as salas, a gente possa voltar a viver isso. E não é só entretenimento, cinema é entretenimento, mas é muito mais. E acho que eu ainda estou aqui. E esse Oscar no geral, assim, a gente falou de coisas incríveis, de países incríveis. E até o próprio Anora, que por mais que tenham diversas questões, não é um grande filme de uma grande indústria, de um grande diretor consagradíssimo na lista dos bilionários. Não que a gente tenha alguma coisa contra. É um filme de cinema independente. Exato, é o cinema independente que chegou no Oscar, que trouxe gente, até caras novas, assim, que a gente, né, a cara falou, não conhecia outros trabalhos da Mike Madison.
A gente não sabia aquele cara, o cara, O Igor. o Igor, quem ele é, o que ele faz. Eu acho que é muito por isso, assim, a gente tem que se orgulhar muito desse recorte e desse ano um Oscar tão diferente. E o Conclave perdeu tudo. Eu gosto do Conclave. Eu gosto, mas né, é uma história de velhos. Ele ganhou. Ele ganhou. Melhor roteiro adaptado. Faltou o melhor figurino que ele tava concorrendo. Não tem porquê, né? Mas tava, eu queria só comer aquele capelete que as moças fazem. Fiquei com vontade, tinha 80 graus na rua em Porto Alegre, eu queria ter comido capelete. 80 graus tá aqui, que eu tô suando, peço desculpas, gente, por causa disso. tá Porto Alegre, 40 graus. Mas eu acho que é isso, assim, acho que a gente ter o cinema independente, ter histórias tão diferentes contadas, a gente tem um Oscar memorável e que eu acho que abre porta pra todo mundo. Assim. Quer fechar? Acho que foi um prazer estarmos aqui. Agradecemos o convite dos nossos amigos do programa Cinema de Peso, Chico, Criva e Lau. Muito obrigada. Não entendi. Quero agradecer, mas eu tô tentando entender o que o Chico tá tentando dizer. Não entendi. Ele quer que a gente fale o bordão deles, tem que contar até 13 pra falar. Tá. Eles não pautam hoje. 1, 2, 3. Isso é cinema de